E aí, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana Beatriz, esse é o canal Zoé, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Vocês estão bem, gente? Eu tô meio fuleira hoje, já faz uns 2, 3 dias, mas é porque eu tô na TPM. E tá tudo bem, tá meio fuleira, sabe? Nesse momento a Margot tá tentando entrar debaixo do colchão. Tá incrível de olhar assim, então se tiver algum barulho, é por causa disso. E aí eu tava pensando, né? Eu não sei se contei pra vocês, mas eu comecei um processo de reeducação alimentar. Agora a Margot tá aqui. E já faz quase um mês já. Foi no comecinho de março que eu comecei. E eu tava super animada. Isso sempre foi uma questão pra mim, porque eu nunca comi muito saudável, né? E eu tenho várias questões com a comida, pra mim é super difícil me relacionar com a comida. Eu acabo usando a comida pra alívio, pra coisas boas. Tudo que eu sinto que é muito intenso, eu acabo colocando na comida. Às vezes, quando eu tô com muito tédio, como, ou quando eu tenho muitas coisas pra fazer, eu preciso pensar e distrair, eu vou lá e como. Tenho tentado substituir, né? Identificado isso, substituir. Gente, a Margot tá brincando com a minha bicicleta agora. Ela vai derrubar, tenho certeza. Tenho certeza. Mas enfim, e aí eu sempre tive esse processo, né? E durante a adolescência e durante outros momentos da minha vida, a minha mãe falava, vamos tentar, né? Tipo, fazer um acompanhamento com uma nutricionista e tudo mais. E eu tentava, só que não fazia muito sentido pra mim, sabe? Tipo, eu não conseguia, parecia que era um monte de regra, tirava tudo, tirava o meu prazer de comer e tal. E aí, esse ano, a pandemia, e o isolamento social tem feito muita coisa com a gente, né? Muitas reflexões, muitas transformações internas, ao mesmo tempo que parece que tá acontecendo nada, parece que tá acontecendo tudo, né? Tem sido muito intenso. E aí, Margot, você quer participar do vídeo? Vem cá dar oi pras pessoas. Não pode me morder, Margot. Não começa a me morder, hein? E uma das coisas que tem mudado muito pra mim é algumas concepções que eu tinha sobre mim mesma, né? E eu sempre sentia quando eu ia tentar alguma coisa de alimentação que eu não tava pronta, que não era aquela época pra mexer, porque eu sabia que não era uma coisa externa, né? Não era só mudar os alimentos, tentar experimentar, como todo mundo falava, né? Era uma questão minha que trazia outras questões que eu não tava pronta, que não tava ainda na época. Eu tenho muito disso, eu acho que eu falo bastante no canal disso, né? Do tempo certo para as coisas. Eu acho que tudo tem um tempo certo e não tem problema nenhum você esperar esse tempo, né? E então, tive que botar a Margot pra fora, gente, porque ela tava dando trabalho aqui. Mas eu falava sobre tudo ter um tempo certo, né? Então, por muito tempo eu fui deixando essa questão, porque eu sabia que em algum momento eu estaria madura e disposta para viver essa reeducação alimentar. E foi o que aconteceu e eu comecei. Aí eu comecei super bem. Eu não comia nada, não comia verdura, não comia fruta, só comia besteira, sabe? Eu tinha muita dificuldade de experimentar as coisas. Eu sabia que eu não podia falar que eu não gostava porque eu nunca tinha comido, né? Mas eu falava mesmo assim. E eu tinha dificuldade com cheiro, com textura. Textura é muito difícil pra mim. E, enfim, eu tinha dificuldade com muita coisa, assim, de comida, né? E aí eu falei, não, agora eu vou tentar mesmo. E eu nem sei por que eu quis tentar de verdade. Eu já tentei ser vegana e vegetariana outras vezes, mas óbvio que não funcionou, sabe? Mas eu tenho esse desejo ainda. Além de ter uma vida mais saudável, eu gostaria que os meus ideais, que eu tenho alguns ideais, né? Essa coisa dos animais, eu tenho muito forte dentro de mim, e também política, né? Porque, por exemplo, a produção de carne gasta muita água, né? Então, eu não acho que você tomar um banho com menor tempo vai ajudar muita coisa, sabe? Mas talvez se você parasse de comer carne, ajudasse a economizar um pouco de água, né? Também o sofrimento dos bichinhos, enfim, eu tenho toda uma ideologia de vegetariano e tal, né? E eu também tinha esse desejo de comer saudável. Só que aí eu senti esse momento e consegui. E foi muita surpresa, assim, pra mim. A pandemia me trouxe muito isso, né? De eu conseguir
estar mais aberta a olhar para as minhas questões, sabe? Eu vejo que muita gente tem estado mais fechado para olhar para suas questões, tem tido mais dificuldade, tem sofrido muito com as coisas que vêm à tona. E comigo tá sendo totalmente diferente, assim, eu tenho tido coragem de ver beleza nos meus processos, de viver os meus processos e conseguir pegar, né, sentir esses frutos dos meus processos, né? E viver essas coisas que pra mim pareciam tão difíceis e que nem são tão difíceis assim, sabe? Se eu vou de coração aberto. E aí, das 2 primeiras semanas foi fantástico. Eu comi, conheci várias frutas que eu não conhecia, tava cozinhando e tal, né? Só não tava fazendo exercício físico porque a minha cachorrinha ainda não foi vacinada, ela vai terminar a vacina agora no meio de abril. Então, ela precisava muito que eu ficasse em casa, eu sempre ficava com ela, né? E pra trabalhar eu já não fico com ela, então eu falei, não vou fazer caminhada, né? Que é o que tá tendo hoje, fora de casa. Aqui do lado de casa tem uma pracinha. E ela é bem aberta, ao ar livre e tal, é bem gostoso. Eu já mostrei pra vocês, né, o bosquinho. Mas assim que ela vacinar, eu vou começar a fazer exercício físico também, né? Mas eu tava conseguindo fluir, né? Porque eu tava com essa coisa na cabeça. Aí veio a TPM, que é o que eu tô vivendo hoje, faz uns 3, 4 dias. E parece que as coisas começaram a desandar, sabe? Foi no fim de semana. Hoje eu tô gravando na quinta-feira. No fim de semana as coisas começaram a desandar. Eu comecei a comer tudo errado de novo. Eu comecei a. Porque não dava certo antes também, porque eram várias coisas juntas, né? Por exemplo, você não pode tomar nada com a comida, você. Pra melhorar, não é nada imposto, assim, se você quiser tomar, você toma, né? Eu falei isso pra minha nutri, que eu queria algo bem fluido e algo que não tirasse o meu encantamento com comer, né? Porque comer é uma forma de prazer e eu adoro isso na comida. Eu acho que não pode tirar isso, senão a vida fica chata, né? Mas aí eu não podia mais tomar água com comida ou suco, tinha que comer em horários regulares, né? E tinha sempre que comer algumas coisas diferentes do que eu estava habituada. Então eram muitas coisas para eu administrar. E acabei que eu fui me acolhendo, né? Bom, hoje eu não consegui fazer uma delas, mas consegui fazer a outra. Enfim, fui me acolhendo. Só que aí começou a desandar tudo, né? E foi justamente na TPM. E eu fui entendendo que os meus processos internos estavam impedindo de eu conseguir viver aquela reeducação alimentar, que era os meus primeiros obstáculos, né? E eu fiquei pensando, caraca, é muito isso, né? Tipo, por isso que não pode ser uma regra, por isso que tem que ser algo que vem de dentro da gente, né? Tem que ser algo que faz sentido pra gente no momento certo, né? Porque se eu tivesse vivendo só como uma regra, né? Se chegasse nesse momento que eu tô vivendo hoje, eu ia simplesmente desistir, como eu desisti tantas outras vezes, né? Mas hoje, o que eu sinto, eu comecei a perceber, porque na TPM as mulheres ficam muito sensíveis, gente. Eu tenho uma TPM do cão, sabe? Do cão. E esse mês foi muito intenso. Eu sinto muita fragilidade emocional, vem todas as minhas questões à tona. E eu sinto também muita coisa física, né? Eu tenho enxaqueca. Esse mês eu tive enxaqueca, eu tive ânsia de vômito, sabe? Parecia uma mulher grávida, mas não tem como. Não tem como eu estar grávida, gente. É isso, só se for do Espírito Santo mesmo. Brincadeiras à parte. E aí, mas eu percebi assim que eu consegui me acolher, eu pude me acolher, e eu percebi que se fosse uma decisão externa, essa minha reeducação alimentar, eu já teria largado mão. Como é uma decisão interna, né, fica muito mais fluido, fica muito melhor e mais fácil de eu conseguir, sei lá, de eu conseguir acolher as minhas falhas, né, o meu momento, entender que é um momento só e que por eu estar disposta a trabalhar essas coisas na minha cabeça e comer mais saudável, porque eu quero ser uma pessoa mais saudável, me posicionar melhor politicamente frente às minhas questões ideológicas que eu falei, né, de vegetariano e tal, de economia. Então isso me ajuda a não desistir, né? Eu fiquei pensando isso também sobre. Aí eu passei isso para todas as áreas da minha vida,
para a espiritualidade, né? Sem dizer que eu não falo mais de religião, mas de espiritualidade, porque eu também tô vivendo um processo muito livre dentro da minha espiritualidade e de como eu fiquei pensando assim, de como que a gente se limita às vezes por regras externas, quando a gente tem que entender por que a gente vive, as nossas propostas de vida e tudo mais, né? E, e que quando a gente não entende, pelo menos na minha experiência de espiritualidade, né? Deus, ele sempre faz comigo, ele refaz os planos para que eu entenda. Quando eu tô começando a desanimar, quando eu tô começando sei lá, não interiorizar mais, e a minha Nutri, ela faz isso também, né? Ela vai dando opções, ó, tenta desse jeito, tenta daquele jeito. Deus também faz isso, né? Então, quando ele vê que a gente tá se perdendo do nosso processo de espiritualidade, do nosso crescimento interior, ele também refaz essas regras com a gente, né? Até tem um capítulo do Pequeno Príncipe, eu não vou lembrar qual, que é um negócio assim, tem um... Margot batendo na porta. Calma, filha, já já eu vou. Tem um personagem de um planeta que o planeta dele vai girando e ele acende e apaga como é que chama? A luz, né? Esqueci. O lampião. E aí, o planeta dele vai girando mais rápido. E aí, ele, em vez de se adaptar àquele giro mais rápido, porque ele tinha um momento, antigamente, quando era mais devagar, ele sentava para ver o pôr do sol e tudo mais. Só que, como agora tá girando mais rápido, ele não consegue mais ver o pôr do sol. Então, em vez dele mudar a regra, de tipo, sei lá, acender o negócio de 2 em 2 dias. O Pequeno Príncipe dá uma solução que eu não vou lembrar agora, pra ele também. Não, ele continua preso na mesma regra e a regra, em vez de libertar ele, aprisiona ele. Então é assim, quando a gente tem uma dificuldade, quando eu tenho uma dificuldade, que eu pude notar, é que se eu me acolho e refaço as regras e entendo o meu porquê, não é nada externo, o externo ele só ajuda, né? É legal porque isso é uma questão muito profunda pra mim, sempre volto nisso, né? O primeiro vídeo do canal é sobre isso, inclusive. E eu achei muito da hora ficar pensando sobre isso, né? E outra coisa que eu fiquei pensando, né, é que quando a gente se movimenta assim, a gente se torna original, né? A gente se torna a gente mesmo. Se nada que é externo dita a nossa vida, a gente pode dizer que a gente é livre de alguma forma, né? Óbvio que a liberdade implica muito mais coisas e é uma discussão muito mais complexa, mas na medida do possível, a gente pode se enxergar como livres quando a gente vai interiorizando o nosso jeito de ser, sabe? Não sei se fez sentido pra vocês. A gente não vai se tornando pessoas que só vão seguindo as regras e que vão tentando e falhando e se culpando porque não conseguiram atingir o objetivo, né? Eu vejo muito isso hoje no Insta, nas redes sociais, né? De que todo mundo tá sempre seguindo fórmulas. Tem uma galera, uma turma dando as fórmulas, tipo, 5 passos para você ser feliz. E uma turma seguindo, né? Tipo, em vez de buscar o próprio jeito, as próprias experiências, né? E eu lembrei muito também de um documento que o Papa Francisco escreveu para os jovens, que chama Cristo Vive, que ele vai falar que a santidade é a originalidade, né? E é muito bonito isso, porque ser santo não é imitar um santo, nem nada do tipo. Tem muita gente que fica preso nisso, né? Tipo, eu vou imitar tal santo, porque tal santo fez isso. Lógico, ter um santo como exemplo, como devoção, legal, né? Admirar o santo é como admirar uma pessoa especial da nossa vida. Mas, mano, não faz sentido a gente ficar preso nisso, como se a gente quisesse ser como aquele santo, né? Porque a gente é a gente, então a gente tem que ser santo. E ser santo, assim, é encontrar nossa vocação, né? O nosso jeito de fazer uma diferença no mundo. Eu entendo a santidade assim, né? E inspirar pessoas. Então, não dá pra inspirar pessoas não sendo o que a gente é. Eu fiquei pensando muito nisso, né?
E eu também fiquei pensando o quanto que o Deus que eu acredito, o meu contato com a espiritualidade, né, é um Deus único, assim, e muito autêntico. Na Bíblia fala muito de idolatria, eu falo muito de idolatria no canal também. E o Deus em que eu acredito, ele é um Deus que se relaciona e um Deus que é único, assim, original, né? Então, eu acho isso muito bonito, sabe? Porque os ídolos, eles não são. Eles são criatura também, né? Já falei isso em outro vídeo. Então, é bonito entender isso, porque você entende que você precisa ser só você. Você não precisa imitar ninguém. Você tem que se relacionar com Deus sendo você e ele sendo ele, né? Não sei se fez sentido pra vocês, mas era isso que eu queria falar hoje. E espero sair logo dessa TPM, mas estou aproveitando bastante os frutos que ela está me dando. E espero sair logo também desse isolamento social, que todos nós saiamos logo, né? Que isso acabe em breve. Mas enquanto não acaba, a gente vive com paciência e disponibilidade. Beijo, gente. Era isso que eu tinha pra falar hoje. Falou!